Olá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, e ela se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, que diz: A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Essa passagem é interessante porque ela nos conta a respeito do retorno da arca do Senhor para o povo de Israel. A arca havia sido perdida anteriormente no reinado de Saul, onde decidiram pegar a arca e levá-la para a frente de batalha porque eles acreditavam que assim eles conseguiriam derrotar os filisteus. Mas a realidade é que a arca não mudaria o resultado da batalha, pois o Senhor já havia determinado que o povo de Israel iria perder aquela guerra. Então, naquele momento, a arca é levada de Israel, os sacerdotes são mortos durante a batalha e a arca se perde por um determinado tempo. Ela então é levada até as cidades capitais dos filisteus e ela permanece lá por um curto período de tempo, onde Deus começou a assolar o povo filisteu todas as vezes em que eles transferiam a arca de um local para o outro. Eles começaram a ter pragas e doenças no meio de seu povo. Então, após um determinado tempo, eles fizeram um conselho e decidiram que seria melhor devolver a arca ao povo de Israel. Então a arca é devolvida e agora ela fica durante 20 anos na casa de um dos israelitas, onde ela permaneceu esquecida, permaneceu guardada e ficou como se fosse algum bem daquela casa. Então a família de Abinadab permanece ali com a arca dentro da sua casa, mas eles não têm a presença de Deus ali naquele local, pois eles não levavam a arca como algo que era de suma importância. Era somente mais um souvenir em sua casa. Então, após um determinado tempo, após quase 20 anos que a arca permaneceu naquele local, na casa de Abinadab, então o rei Davi decide buscar a arca novamente e levá-la até a capital de Israel, para que assim pudesse ser colocado em seu devido lugar e pudesse novamente ser restaurado a graça de Deus no meio do seu povo. Então, Davi faz um conselho com seus capitães e decide-se buscar a arca. A arca então agora está sendo transportada da casa de Abinadab até o palácio real. Porém, no meio do caminho, um dos filhos de Abinadab toca na arca e ele é morto naquele instante. Nesse momento vemos o que realmente eles acreditavam ser a arca. Os filhos de Abinadab não levavam a arca como algo de extrema importância, não levava com afinco a palavra de Deus. A presença de Deus para eles era somente mais um detalhe, pois a palavra de Deus diz que homem algum deveria tocar a arca. Mas eles acreditavam que era alguma história fantasiosa ou que não fosse verdade. E naquele momento ele toca na arca e ele é morto ali mesmo. Davi, então, por temer continuar transportando a arca, decide levar a arca até a casa de Obed-Edom. O interessante é que a Bíblia descreve que a arca ficou ali somente por 3 meses. Em 3 meses ele foi tão abençoado e a sua família, a sua casa foi tão abençoado que ele percebeu que o que fazia com que a sua casa fosse abençoado era a presença da Arca da Aliança, era a presença de Deus. Hoje eu quero te convidar a fazer uma simples pergunta. A presença de Deus em sua vida tem sido algo de extrema importância ou é somente mais um detalhe que você se lembra somente nos momentos de dor e de aflição? No momento de alegria você se lembra que a presença de Deus é primordial em nossa vida? Você entende que nós só somos abençoados se a presença de Deus estiver em nossa casa? Nós só conseguimos ter o melhor que Deus tem preparado para nós se Ele for o primeiro, se Ele for o principal em nossa vida, se Ele for de extrema importância, ou você coloca Ele como o terceiro colocado da sua lista de prioridades? Obed-Edom colocou a presença de Deus dentro de sua casa como suma importância.
A presença de Deus era algo temeroso ao povo naquele momento. Então, eu convido você a se colocar como Obed-Edom. Entenda que a Arca da Aliança é a graça de Deus nos dias atuais. A graça de Deus em sua casa, em sua vida, ela tem sido completa ou você a deixa guardada em algum local, escondida, com pano e poeira em cima? Você permanece com a Bíblia aberta nos Salmos 91 ou você realmente estuda a palavra de Deus? Atualmente vemos o mundo caminhando para um certo caminho de destruição. Vemos o mundo seguindo por rumos que não terão volta. A única coisa que nós podemos esperar é a volta do nosso Senhor Jesus. E eu lhe digo que se nós não colocarmos a presença de Deus, a graça de Deus, a sua glória, o seu poder como principal em nossa vida, nós não veremos Jesus voltar para buscar o seu povo. Nós não iremos junto com ele. Nós não poderemos desfrutar do que ele tem prometido ao seu povo. A graça de Deus é o que nos une a ele, é o que nos vincula a ele, é o que move as bênçãos do Senhor sobre nossa vida. Às vezes nós olhamos para as situações que acontecem em nossos dias, nós nos perguntamos o porquê que as coisas não dão certo, o porquê que nós não somos abençoados financeiramente, o porquê que nós não recebemos cura, não vemos mais milagres, mas nós nos esquecemos que nós deixamos a presença de Deus como segundo, terceiro, quarto, quinto lugar das prioridades em nossa vida. Nós arrumamos tempo para tudo menos para Deus. Nós arrumamos desculpa para não servir a Deus. Ah, porque eu ainda tenho tempo. Ah, porque amanhã eu faço, amanhã dá certo, hoje não tem como, eu estou muito cansado. Mas nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus. Então entenda, quanto mais da presença dele você tiver em sua vida, mais você receberá dele. O povo de Israel começou a esquecer-se da arca, que por 20 anos a arca ficou esquecida na casa de Abinadab. E necessitou que a arca fosse transportada até o palácio real. Agora eu te pergunto, você tem feito como o povo de Israel que se esquece da presença de Deus? Ou você está fazendo como Davi, que está indo buscar a presença de Deus para a sua casa? Eu te aconselho plenamente a buscar a presença de Deus, porque tempos difíceis virão. E somente a graça de Deus pode nos manter. Porque assim como Paulo disse, somente a sua graça nos basta. E quando ele diz isso, eu entendo que se a graça de Deus estiver em nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Pois Jesus mesmo disse que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos tem cansado, e ele nos colocará o seu jugo, que é leve e suave. Não somente creia e entenda que você necessita da presença de Deus em sua vida, independente da situação que você esteja. E busque intensamente por essa presença, e você verá que a sua vida terá uma melhora, irá mudar drasticamente, porque aonde permanece a graça de Deus, aonde a luz de Cristo habita, nada mais que não é da vontade dele permanece. Então tão somente busque a Deus, busque a Cristo e se deixe chegar mais próximo dele. Torne-se filho, torne-se servo, torne-se amigo de Deus.